Nossas saudações aos corações amigos, um abraço, meu desejo de muita saúde, muita paz. Hoje nós estamos aqui trazendo do livro Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel, através das palavras de Paulo, o tema Estejamos Contentes. A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É Paulo, carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão de alguns metros de pano para a confecção de uma vestimenta, destinado ao próprio uso. Aqui, Paulo já nos passa a orientação de que, fazendo uma comparação para nós, o monopolizador de trigo, ele não vai precisar de muito. Fatias de pão, algumas fatias de pão já será suficiente para saciar as exigências da sua fome. E o proprietário da fábrica de tecidos também não precisará de muitos metros de tecido, de panos, para a confecção de uma vestimenta. Será o uso adequado à sua necessidade. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperar o banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Então nós não devemos deixar nos envolver pela gula e pela vaidade e deixar que elas direcionem as nossas ações. E por que esperar também ter muito para poder auxiliar com pouco aquele que nos procura faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Nós não precisamos de tanto, de muito para exercermos essa caridade material. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Então, aquele que gosta e que quer ser caridoso, ele não precisa de muito. O pouco que ele tem, ele consegue exercitar essa virtude tão importante para nós, para a nossa evolução e para que nós possamos também amparar o nosso irmão. A caridade material, ela é muito importante. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheio para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Então, nós não podemos ficarmos querendo ter muito, ficarmos naquela dependência de ter muito, com receio de oferecer um pouco que a gente oferece ao próximo. Não vai nos fazer falta. O Emmanuel nos explica que é respeitável, é compreensível aquele que quer ter guardado alguma coisa para os momentos em que vêm as dificuldades. Mas nós não podemos nos deixar, como diz aqui, a subordinação, nos subordinarmos, deixarmos sendo dirigidos por isso através da prática de ter um cofre recheado para podermos auxiliar os outros. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentam e aqueçam. A chuva derramando-se em gotas fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Então, que nós, mesmo tendo muito pouco boa vontade, a insignificância da boa vontade, vamos dividir o pouco que tenhamos e com o tempo esse pouco ele vai se ampliar,
ele vai se multiplicar, porque a boa vontade, ela é muito importante para que nós possamos exercer a prática da caridade. A caridade material, que é essa que o nosso irmão está neste momento, nesse texto, nos ensinando para que possamos aprender a dividir. E muitas vezes as pessoas falam, quando nós conseguimos às vezes atender aquele que passa, que nos pede um auxílio material, muitas pessoas recriminam e falam que ele vai usar aquela contribuição para fazer alguma coisa indevida. As pessoas se expressam mesmo assim, ele vai aproveitar e vai beber, ou o uso de outras drogas. Mas nós aprendemos que não é importante e nós não devemos nos preocupar com o que o outro vai fazer. Nós devemos atender aquela pessoa naquele momento, porque só Deus sabe a necessidade de cada um. Mesmo aqueles que se tornam profissionais da mendicância também são irmãos necessitados de ajuda, de auxílio, de compreensão, porque o que eles vão fazer com aquela pequena quantia que a gente oferece não é da nossa conta. Isso é com ele, o que ele vai fazer. Nós não podemos nos preocupar com isso, mesmo porque também, entre todos esses que às vezes vão utilizar de uma maneira não muito produtiva, há aqueles que realmente estão necessitados daquela contribuição. E nós, querendo julgar, nós acabamos atrapalhando e prejudicando e deixando de praticar uma caridade material naquele momento para aquela pessoa que está necessitando tanto. Então, os nossos irmãos superiores nos orientam que a gente não deve se preocupar com o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Porque só Deus sabe o que cada espírito tem, e cada um de nós tem a sua dificuldade, tem a sua história, tem a sua dor. Nós pensamos que só pelo fato de ficar ali numa calçada, estendendo a mão para a caridade comum, já é uma dificuldade, já é um sofrimento. E não importa se ele já é um viciado, nós não podemos julgar, nós temos que julgar a nós mesmos. E aí continua, algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Então, pequeninas sementes, como pequeninas gotas de chuva, como diz depois Emmanuel, vai fertilizar o solo, vai atender à plantação, pequeninas gotas que sejam. Estejamos alegres e auxiliemos a todos que nos partilhem a marcha, porque segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e com alegria, com contentamento. Então, irmãos, nós temos tanto para agradecer e tão pouco ou quase nada a pedir, e que nós possamos observar tudo o que temos ao nosso redor materialmente e que possamos, na hora que aquele irmão nos estende a mão, não virar-lhe as costas, não criticá-lo, não lançar palavras que o diminuam. Isso também, nesse caso, além da falta da caridade material, é falta de caridade moral, é falta de cristandade, é falta de amor no coração. Então nós devemos agradecer ao Pai o pão da nossa mesa, os nossos agasalhos, e nós não temos nada mais a pedir. Temos tantas coisas, só olharmos ao redor e observarmos. E aquele que nos estende a mão, nós não sabemos a sua história. E não importa o que ele vai fazer com essa contribuição. Não importa. Que nós possamos oferecer a ele naquele momento o que nós pudermos para saciar-lhe a fome. E com certeza nós vamos ficar mais felizes. E outra coisa, ficarmos sempre contentes com a nossa vida, com o que temos. Não ficarmos insatisfeitos, querendo sempre mais, mais e mais, que muitas das vezes não é necessário e vai nos prejudicar espiritualmente.
o que nós tenhamos e o que nós já temos, que nós possamos usufruir de uma maneira equilibrada, como diz no começo do texto, evitando a gula e a vaidade excessiva. Então, irmãos queridos, eu quero agradecer essa oportunidade e, como já vi num vídeo, achei tão engraçadinho que a professora falou, no caso, ela era professora porque estava ensinando uma peça de trabalhos manuais. Ela falou, sintam-se à vontade para compartilhar, para curtir, e assim também eu digo para vocês, sintam-se à vontade para compartilhar, que nós aqui também estamos compartilhando. De nós nada sabemos, nós apenas transmitimos com muita alegria as orientações desses irmãos, que para nós são luzes no nosso caminho. E nós desejamos que sejam também luz para todos que nos ouvem. E que as nossas vibrações possam se elevar a todo instante a Deus, com gratidão por tudo que temos, por tudo que somos, pelo lar que nos acolhe, pela coberta que nos agasalha, pelo pão da nossa mesa que nos alimenta, e que possamos agradecer ao Pai, agradecer a toda a natureza, que lá de trás, todo aquele preparo na colheita, no plantio, na colheita, e que nós possamos também levar o pensamento por todos aqueles que passam necessidades, e que as nossas vibrações envolvam a todo esse planeta Terra, a todas as formas de vida, a todos os nossos irmãos em humanidade, aos que estão nos hospitais, aos que estão nas prisões, a todos que os acompanham, aquele que está pelas ruas, que as nossas vibrações auxiliem, que os anjos do Senhor possam levar a cada um deles o que for mais necessário. E não nos esqueçamos de ter amor em nosso coração, amor a nós mesmos, amor aos nossos familiares, amor a Deus, amor a tudo que nos cerca. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima, se Deus quiser.